Eu sou Paulo Biak, esse é o Tente-se em Casa e hoje eu tô com a Mari do canal De Mudança para fazer uma collab. Eu chamei a Mari aqui pra gente fazer um do it yourself. A Mari vai ter que sujar as mãos, colocar as mãos aqui na massa mesmo. Vai ser super legal e vai esse produto lá pra varanda. Exatamente. Que é uma série, né, Mari? Prazer, eu sou a Mari do canal de mudança. Meu canal fala pra pessoas que estão saindo de casa, querem morar sozinhas. Tem tudo a ver com o canal do Paulo, por isso estou aqui. Eu tô redecorando minha varanda, como eu falei pra você. E eu preciso de alguns elementos bonitos pra ela ficar bem bonitona. Então, hoje a gente vai fazer... Eu não sei direito o que a gente vai fazer, Paulo. Vai ser fácil. Eu só avisei pra ele que, assim, habilidades manuais não precisa. Não trabalhamos com, então... Mas eu acho que você tem, eu já vi várias coisas no canal, que é muito legal, inclusive eu acho que rola bem, vai que tá suave. Sabe o que é mais legal? Que foi uma bela desculpa pra eu voltar num projeto aqui do canal. São umas mesinhas de concreto, muito legais, pequenininhas, mas eu já fiz várias vezes ela, mas a gente decidiu aqui, eu e a Misha, tentar fazer uma coisa diferente, que era colorir esse cimento, esse concreto, que era uma coisa que a gente já estava desenvolvendo há algum tempo e foi a desculpa perfeita. Gosto. A gente vai fazer ela rosa queimadinho, que é um negócio meio inédito aí. Ai, gente, eu não sabia, tô muito feliz, vai combinar muito. Então eu vou te mostrar como fazer, você vai botar, você que vai fazer. Tá, beleza, eu vou tentar. Eu tenho que pôr luvas. Mari, vou explicar aqui, mas é que não foi tão fácil assim chegar nessa cor. A gente desenvolveu ela durante uma semana e meia, mais ou menos, usando dois tipos de pigmento. A gente usou esse pigmento líquido e o em pó. E a gente fez esses testes aqui até chegar na cor perfeita que a gente queria. Cara, então, dúvida inicial. Temos um pó e ele é branco, e aí, o que eu faço com isso? Então, aí é que é o lance, eu acho, dessa confecção nova aqui, que a gente não tá usando aquele cimento clássico que eu uso aqui no canal. É verdade. A gente escolheu um clarinho para conseguir pigmentar. E foi uma boa descoberta. Esse aqui é uma argamassa pronta, que é aquela que eu sempre compro aqui, que é aquela para cimentar piso de porcelanato para área interna. Só que a gente achou essa branca, que é perfeita. Então, quando você vai pigmentar do cinza, uma cor é mais difícil de chegar, mas essa aqui chega super fácil. Então, para encontrar, se você quiser replicar lá na varanda, fazer mais coisas, pozinhos, potinhos, é uma argamassa específica para área interna, para cimentar piso, essa é específica para porcelanato. Tá, você compra em qualquer loja de construção isso? Qualquer loja. Cheguei na loja, comprei, vou falar que você mandou. Mas ó, o primeiro passo é a gente fazer essa massa e depois encontrar um molde. Tá. Eu já tenho os moldes aqui, eu já vou mostrar para você, mas vamos fazer essa massa primeiro. E como a gente vai fazer uma mesinha baixa assim, você tem que fazer uma quantidade boa de pó e misturar com água. É só misturar água porque ela já está pronta, é diferente do cimento. É uma argamassa que já está pronta para usar. Se ficar mais dúvida aqui, eu tenho um vídeo que eu já expliquei com detalhes como fazer argamassa, é só clicar aqui em cima. Nunca sabemos, mas eu já vi, esse vídeo é só muito clicar. bom. Vou ter que tirar meu óculos porque ele está escorregando, porque eu tô dando tudo de mim. Esse aqui é o ponto. Esse é o ponto. Ó, ele tem que cair assim igual um. O legal dessa massa é que ela já tem a cola, o cimento é só a água que faz toda essa junção. Para fazer concreto é um pouco diferente, que daí a pedra, cimento, areia. Aqui já tem cimento, areia e esse aditivo químico que faz essa junção. Por isso que ela fica bem elástica, assim, ela fica perfeita. Então é super boa fazer do it yourself. Cara, eu vou te dizer, é a minha primeira experiência do it yourself da vida e estou achando por enquanto fácil. Tá? Porque tudo tem em casa, se eu tenho em casa, isso daqui eu consigo comprar. E essa massa já tá lindona, assim, eu acho que ela ia ficar bem legal já seca, só que a gente queria realmente pigmentar de rosa. Então a gente testou com esse em pó, funcionou também, mas a gente chegou muito mais fácil na cor usando esse pigmento líquido, que é um corante, bem fácil de encontrar também. E aqui eu também vou no feeling. Vou colocando, vou sentindo que cor vai ficar, e a gente quer ficar um rosinha. O importante é saber que ele vai ficar escuro, pra depois secar e ficar bem mais claro. Isso é importante, porque se fosse eu sozinha, ia entrar em pânico, exatamente. E assim, se botar muito pouco, vai ficar branco. Tá. Então, é uma coisa que a gente tem que dominar aqui. Beleza. Ó, isso aí que vai fazer. Domínio, não temos. Cara, a cor tá absurda, tá linda.
com uma massinha de iogurte. Ficou bonito, dá bem vontade de comer realmente. Até esses primeiros que a gente fez ficaram super escuros. Pra chegar aqui a gente falou, tem que misturar outra coisa. A gente foi acertando e chegou. Pra área externa, pensando no que eu quero colocar, combina meio com tudo, né? Combina com planta, fica bonito com verde do lado, fica bonito com madeira, então... Você vê aqui, né, a gente tem até no cenário, né, o verde com o rosa. É verdade. O verde e o rosa são cores complementares, então elas funcionam super bem. Então eu falei que a gente ia verter a massa dentro do molde, mas na verdade a gente tem que fazer os pezinhos da mesinha ainda. Entendi. E pra fazer esse pezinho a gente vai usar um cabo de vassoura, daqueles bem tradicionais. Esse aqui a gente tem esse rodão aqui, ó. Rústico. A gente precisa que esse nosso pezinho seja de madeira, então a gente precisa de um cabo de vassoura de madeira. Esse aqui é bem simples, é só tirar aqui. E a gente vai cortar. Vamos ver se você consegue cortar. Ó, e um cabo de vassoura dá pra fazer os 3 pezinhos. E você sabia uma curiosidade, mas um banquinho com 3 pés ele é mais estável do que um banquinho com 4 pés. Não sei se você sabe. Você vai ver que ele fica super estável. Vai aparar ali. E aqui dá pra fazer exatamente 3 pés de 35 centímetros com um cabo de vassoura. Tá. A gente vai precisar cortar. Você beleza. Corta, né? Tô aqui pra isso. Com o que você acha que corta? Com o que eu acho que corta? Com a força do pensamento, mentira. Não sei, com aquela serra. Uma serra, é isso aí. Deixa eu cortar 35. Um pra você. É, melhor. Daí a gente... Beleza. Ó, e agora pra jogar aqui, a gente fala verter, mas pra jogar a massa aqui pra dentro, é importante isolar o molde. Ah, tá. Já ia... Agora pra jogar, tá bom, pode deixar. Porque assim, a massa ela não pode grudar nessa área que você vai fazer o molde. Sim. E pra isolar aqui, a gente vai usar uma vaselina em pasta, que é bem simples de encontrar. Mas pode ser óleo de cozinha também, que tem mais facilidade. Essa aqui a gente encontra em qualquer lugar. A gente só vai lambuzar aqui na área que você vai jogar, pra depois ela sair com facilidade. É meio igual fazer bolo isso aqui, tô sentindo, é igual né? untar, né? Untar com margarina. Tá, ou seja, se você sabe cozinhar bem, você vai saber fazer um banquinho pra sua varanda, não é mesmo? Aí eu chego aqui e jogo. Isso. Agora você vai jogar aqui, se quiser tirar com a colher de pum, pode ser. Mas eu acho mais fácil pegar o balde e jogar ali no meio. Sim, é mais gostoso também, né, gente? Quem nunca teve, possa apoiar essa aqui em cima. Gente, coisa linda. Parece um sorvete. Foi? Tá no fundo. Foi? Foi. Não, é muito ainda deu. Como é que você faz pra deixar bonito depois? Porque aqui então, aí que eu acho que... Deixa eu jogar isso aqui. Você tem que bater a peça na mesa. Ah, tanto pra tirar as bolhas, como pra assentar a peça no fundo do molde. E, de novo, é igual um bolo. Verdade. Mesma coisa. Coloca o palito, né, pra ver mentira. Só não vai pro forno, né? Tá. Ó, faz assim, ó, pra você ver. É isso que bate na mesa. E daí tua mesa tem que estar nivelada pra ela ficar nivelada. Se bem que bolha, pra mim, é um negócio que é característico do concreto e eu acho bem bonito, assim. Eu acho que não precisa ter tanta, senão fica muito aerado, que nem um chocolate, assim, mas eu acho que algumas bolhas ali são interessantes também. Mas agora é só pegar os cabos de vassoura aqui para fazer os pés e colocar uma distância igual. A gente vai colocar bem no centro os 3 e vai colocar eles para fora para ficar inclinado. E usar esse apoio do balde aqui para segurar e deixar secar. Paulo, o que você quis dizer com achar o triângulo? É que aqui a gente tem que ter uma base triangular, então os 3 pés que vão apoiar no chão aqui tem que estar uma distância igual. Tem que ser um triângulo equilátero, né? Com 3 lados iguais. Então o fim aqui tem que ser igual. E lá no meio você tenta colocar os 3 no meio, assim. E também não tem problema, dá pra ir ajeitando. O que não rola é afundar o pé até o fundo. Entendi. Porque daí vai aparecer lá no topo da peça depois. Tá. Vou achar outro triângulo aqui. E essa massa demora quanto tempo? Tipo, eu tô colocando agora, porque eu tenho medo de colocar errado e aí ela seca do nada, igual um vulco. Não, demora pra secar. Mas assim, demora 48 horas. Mas assim, daqui a pouco, assim, no fim do dia ela já vai estar endurecida. Tá. Mas ela vai estar ainda não consistente, assim. Então, agora é só achar aqui, ó. Mari, agora é só deixar secar 48 horas e depois desenformar. O que sobrou dá pra fazer outras peças. Aqui a gente vai fazer uma mesinha mais baixa, mas eu até vou deixar uma playlist aqui com várias ideias para você usar
usando argamassa, fazendo outras pecinhas pra você dar uma brilhada. Bom, agora que você já colocou na forma, a gente já usou a vaselina, agora a gente tem que desenformar. Só que pra secar bem, são 48 horas. Sim. Lá no Rio seca até em 24 horas. É verdade. Aqui em São Paulo já vão umas 48 horas. É verdade. Então a gente não tem todo esse tempo, você precisa voltar. Eu já deixei 2 prontas aqui pra gente tirar. Ai, gente, que emoção. Cara, a cor tá muito linda, Paulo. Pode tirar. Ela desenforma super fácil, porque a gente usou a vaselina. Vou te ajudar, pega aquela perninha ali. Gente, não acredito. Ai, vou chorar. E essa aqui é aquela outra pequenininha. Eu te expliquei já como fazer. Sim. Paulo, tá lindo. Essa cor ficou demais. Tá muito lindo. A cor ficou maravilhosa. Rio de Janeiro vai tremer aquelas. Aí fica muito acabadinho, Deixa né? eu tirar minha luvinha pra colocar. Cara, o acabamento tá muito legal. Queria ser uma dica boa, assim. O molde que você usar sempre vai copiar. Então a gente usou plástico, que é super bem acabado. Entendi. Então fica bem lisinho. Entendi. Aqui a gente fez 2 mesinhas pra ela usar lá na varanda, colocar plantas, são mesinhas baixas. Poderia ser um banco se fosse maior. Mas como a gente usou o cabo de vassoura mais fininho, Sim. é uma mesinha pra você compor e fazer uma pequena composição ali no canto, uma mesinha lateral mais baixa, com uma cadeira. E a Mari precisava levar de avião ou de ônibus, não sei como você vai. Exatamente. Eu vou levar de avião, gente. daí Isso já vi uma forma Não podia de levar. fazer uma peça Exatamente. diferente. O vídeo de hoje foi esse, só que a gente também fez um outro vídeo lá no canal da Mari, que você pode clicar aqui em cima para assistir, que faz Sim. parte da nossa coleta. O Paulo falou um pouquinho sobre como garimpar produtos do it yourself para pessoas como eu, que nunca tinham feito, então tá muito bacana também. Então não deixem de ir no canal da Mari, de mudança, que é muito legal, eu já acompanhava e eu era fã também. Obrigada. É fácil, é simples. É muito fácil. Tente-se em casa.